Bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Você? Bianca, Gabriele, Renata. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Mara. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá bom. Saudade que eu tava de vocês, de a gente encontrar aqui, fazer esse bate-papo. É bom quando tá todo mundo, a tela cheia aqui, né? Mas eu queria fazer um encontro qualquer dia, no horário que for. O que vocês estão achando desse horário das 8h30? Será que pode ser às 8? Seria melhor? Um pouco mais cedo? Seria, hein? Então, Para mim, perfeito. Tá, eu acho também. Para mim tá bom. tá bom, beleza. Só hoje que hoje é quarta-feira, na verdade, o melhor dia para mim é terça, mas é difícil dar certo para todo mundo, né? A gente tem que ir se ajustando aqui entre terça, quarta, às vezes segunda. Mas vamos procurar fazer um pouco mais cedo, porque esse horário das 8h30 fica meio no meio da janta, assim, né? Ou tem que jantar muito cedo, ou depois, ou jantar mais tarde, né? Verdade. Beleza, então, turma. Então vamos lá. Vamos falar sobre networking hoje. Networking é uma das principais habilidades que eu considero para que a gente tenha bons e extraordinários resultados na vida da gente. Peraí, Márcio. Peraí. Pronto, coloquei no mute aí. Então, se vocês estão anotando, escreve assim, ó, networking é igual a uma rede de contatos de confiança. Para mim, networking é isso. É uma rede de contatos de confiança. E aí você escreve na frente assim, ó, networking, rede de contatos de confiança, igual a acesso. Mais de 85% dos resultados da gente vem através de networking. As pessoas que você conhece, as pessoas que conhecem as pessoas que você conhece, vão fazendo as pontes. E se você é uma pessoa inteligente, que está com a antena ligada, você vai captando através desses lugares e dessas pessoas informações. Então, pensa o seguinte: networking é igual a relacionamentos de confiança, contatos de confiança, que você vai gerar relacionamentos com essas pessoas, que vão te trazer acessos. Acessos a quê? Acesso a lugares, pessoas e informações. Se você é uma pessoa que fica só dentro de casa ou só no mesmo ambiente, com o mesmo convívio de pessoas sempre, o seu networking é muito fraco, tá? Então, anota aí, networking é igual acesso. E esses acessos vão te trazer vão te colocar em lugares melhores, diferentes, que vão te conectar com mais pessoas e que, por vezes, vão trazer mais informações para você. E se você é uma pessoa perspicaz, você vai fazer um bom uso dessas informações a teu favor. E essas pessoas, esses lugares e essas informações vão te trazer o quê? Vão te trazer oportunidade, visibilidade, dinheiro, regalias. Networking é fundamental. Acho que eu eu estudei muito tempo em escola particular, né? A minha vida toda em escola particular. Mas se eu pudesse dizer para os meus filhos ou para as pessoas o que eu mais trouxe de bom para mim estudar em escola particular, não foi o conhecimento daquele lugar. Porque conhecimento por conhecimento a gente adquire em qualquer lugar. Tem na escola pública também, isso não muda. Mas foi estar com pessoas boas, com pessoas de família boas, sabe? Pais empresários, falando de coisas melhores. Então, isso sempre fez muito parte da minha vida. Eu estava lembrando hoje, refletindo, quando eu estava preparando essa aula, eu, Bruno, ao longo da minha vida, por conta dos relacionamentos do meu avô aqui no comércio da cidade, com meu pai também, a vida inteira comerciante, convivendo com pessoas diferentes, médicos, dentistas,
outros empresários e tal, e eles sempre foram pessoas muito bem relacionadas e muito sociáveis. Muito sociáveis. A Renata, por exemplo, eu conheço ela, conheço o marido dela, através do meu avô, em um clube de futebol que eles iam junto, lá do Banco do Brasil, quando eu tinha 10 anos de idade. Então, quando a gente começa a misturar todas essas pessoas numa rede de contatos única, a gente começa a ter muito poder, que a gente consegue lembrar de cada uma pessoa que pode conectar com a outra, e se você tem um negócio e trabalha com vendas, ou precisa de algum acesso à informação, às vezes você não conhece a pessoa, mas você conhece quem conhece, e você vai fazendo toda essa ligação na sua cabeça. Então isso sempre foi muito bom para mim, poder trafegar por diversos ambientes. Depois eu pude trabalhar no banco, dentro do banco eu atendi diversas pessoas, depois eu fui para um setor mais privilegiado lá dentro de atendimento em alto padrão, também atendia vários empresários da cidade, então isso foi me proporcionando diversas conexões. Então networking é isso, networking é conexão, networking é a rede de contatos de confiança. Então, o que eu te falo é o seguinte, se você não teve essa mesma oportunidade que eu de poder, por conta dos seus pais, dos seus avós, estar em vários ambientes de diferentes tipos, você precisa intencionalmente se colocar em novos ambientes de propósito. Quando alguém te convidar para ir num jantar beneficente, vai. Convidar para ir numa feira de exposição de livros, vai. Esteja sempre em contato com novos ambientes, porque dentro desses ambientes você vai encontrar novas pessoas. E se você é alguém que está com a antena ligada, às vezes, gente, de um evento de 1, 2 horas que você vai, você conhece uma pessoa, 2 pessoas, e são essas 2 pessoas que vão te trazer um resultado depois de 6 meses, 1 ano, que você nem imaginava. Às vezes, desse encontro nosso, dessa aula, não espere receber ao longo dessa 1 hora de bate-papo nossa aqui, 100% de aproveitamento. Mas às vezes é uma frase que você ouviu de mim aqui, ou um pensamento, ou um insight que fez sentido para você desse encontro todo da noite. E é isso que você precisa levar para aplicar no teu dia de amanhã. Pensa o seguinte, ó, network é tipo uma engrenagem. Uma engrenagem. É uma engrenagem de quê, Bruno? De servidão, de dar e receber. Se a pessoa entra numa roda de negócios, ou numa tribo, ou numa igreja, numa maçonaria, qualquer coisa, numa confraria como essa nossa aqui, e fica o tempo todo só buscando receber, ela está girando só um lado da engrenagem. Então ela gira um lado da engrenagem e ela quebra. E as pessoas sentem isso. Então, como que você percebe se o seu networking está funcionando bem? Se a engrenagem flui. Se a tua engrenagem está girando leve, está girando solta, está fluindo bem, é sinal que você está equilibrado. Você está dando e recebendo, está contribuindo de alguma forma naquela tua rede de contatos e está recebendo também. Certinho até aqui? Todo mundo comigo? Quais foram os principais bloqueios de networking que a gente teve na vida? Os primeiros principais bloqueios de networking que a gente teve na vida vieram dos nossos pais. Por quê? Porque eles falavam assim pra gente: ô, não conversa com estranho na rua não, hein? Ó, o homem do saco preto vai vir te pegar. Então, por excesso de proteção, por amor, os nossos pais, na tentativa de nos proteger, em vez deles ensinarem a gente a fazer o quê? Perguntas. Por que perguntas? Porque se você faz 1, 2, 3 perguntas para qualquer estranho, você consegue descobrir e revelar o coração daquela pessoa, a intenção dela com você. Como é que é teu nome? O que você está fazendo aqui? De onde você veio? O que você faz? Você trabalha com o quê? Pronto. Se uma criança de 5 anos começa a fazer esse tipo de pergunta desse nível para um adulto,
o adulto se sente intimidado e dá um passo para trás. Então, o segredo não é você não conversar com estranhos. Porque senão você vai só ficar naquela bolha tua, dentro daquela bolha, daquele mundinho. Você tem que furar a bolha. Furar essa bolha, se conectar com alguma pessoa que você ainda não conhece, descobrir o que você pode contribuir na vida dessa pessoa e como que, de alguma forma, ela pode contribuir na sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não se conectou e não se conecta com mais pessoas do que você deveria e poderia por um ensinamento errado das pessoas na sua infância que disseram para você não conversar com estranhos. Não converse com estranhos, não confie em quem você não conhece. Ó, o homem do saco preto vai te pegar, tá? Então, quando você começa a perceber isso, você já começa a entender que sim, você precisa se relacionar com novas pessoas todos os dias, certo? Então, como que eu confio e me relaciono com alguém se eu ainda não conheço essa pessoa? Perguntando, fazendo perguntas. Faz pergunta, tá? E aí eu separei aqui alguns princípios do networking para contar para vocês. Anota aí o primeiro. Oi, Rô, se você quiser entrar lá na live, tá rolando ao vivo aqui, tá? Lá no Telegram eu mandei o link. Entra lá que é melhor. Então, vamos lá. Primeiro princípio do networking. O crédito vem antes do saque. Anota aí. O crédito vem antes do saque. Como assim, Bruno? Primeiro você deposita. No banco não funciona assim? Quando você não tem cheque especial? Quando você não tem limite? Primeiro você vai lá e deposita R$ 1.000. Para depois você passar o seu cartão no débito para você ir lá e sacar o dinheiro. Com networking é a mesma coisa. Primeiro você gera interesse, gera valor, gera curiosidade, gera atenção, gera diferenciação, para depois você colher os frutos disso e fazer o saque em relação a como aquela pessoa pode contribuir na sua vida. Tá? Então, primeiro, seja interessante antes de ser interesseiro. Ô, Bruno, mas você está falando que eu sou interesseiro, que eu vou ser interesseiro? Todos nós temos nossos interesses próprios. E não é errado isso. Seria hipocrisia da nossa parte a gente falar que não. Todos nós temos os nossos interesses particulares, e não é errado isso. Só que antes de você ser uma pessoa interesseira, não demonstre o seu interesse logo de cara. Senão aquela pessoa vai repelir você, vai te afastar. Você é uma pessoa, às vezes, que se aproxima de alguém por dinheiro. Isso te torna uma pessoa dinheirista. E tem muita gente que já prospera na vida, assim, que é abundante, que morre de ranço disso. Então, primeiro, gere valor, seja alguém interessante, sabe? Para depois você querer colher os frutos desse contato que virou um relacionamento, e aí sim você vai conseguindo colher os frutos desse networking que você fez, naquele ambiente, com aquela pessoa, tá? Então, primeiro princípio de um networking saudável, seja interessante antes de ser interesseiro. Faça o crédito primeiro, depois do saque. Depois do saque. Segunda coisa, o que você tem feito de investimento em networking? Onde que você tem investido o seu tempo e seu recurso em networking hoje em dia? Presta atenção, gente. Vale a pena você reservar um valor do seu mês, do seu dinheiro por mês, para você pagar um café para alguém, ou pagar um almoço, ou pagar um jantar para alguém. Putz, anota essa, que essa é poderosíssima, tá? Vamos supor que eu queira me conectar com algum empresário bem-sucedido da cidade aqui. O que eu faço? Eu reservo 50,
R$ 100, ligo para a pessoa, mando um WhatsApp e falo: Cadu, queria te pagar um almoço amanhã, meu irmão. Você tem disponibilidade? Como é que tá como estão seus horários amanhã, meio-dia? Boa noite, por sinal, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, Bruno. E aí, meus queridos, todos os meses, vocês investindo R$ 100 por mês, 50, 200, R$ 1.000, para vocês conseguirem estar com as pessoas certas que vocês escolheram a dedo para estar, você vai gerar o que com essa pessoa? Você vai gerar valor, você vai gerar interesse, você vai gerar curiosidade, você vai descobrir como ela pensa, você vai ter a possibilidade de fazer boas perguntas e modelar o pensamento dessa pessoa, modelar a frequência dessa pessoa, porque você não vai sair, convidar para almoçar, ou convidar para jantar, ou para tomar um café, uma pessoa totalmente irrelevante. Você vai convidar alguém que você tenha um interesse, lembra? Você tem algum interesse por trás. Não é errado isso. Só que antes você tem que ser interessante para essa pessoa. Então, onde você tem investido? Como você tem feito esse investimento hoje em dia? Quanto? Onde? Com qual frequência? Se você não tem isso ainda estipulado, esse orçamento, eu recomendo muito que você tenha. Separa um dinheirinho aí no teu mês para você pagar para estar em determinados lugares. Um evento presencial ou pessoalmente com alguma pessoa que você selecionou a dedo. Vocês já ouviram falar na teoria dos 6 graus de separação? Funciona assim, ó. Teoria dos 6 graus de separação mostra pra gente um estudo científico que foi feito que apenas 5 pessoas me separam de outra pessoa que eu queira me conectar. Então, por exemplo, eu quero amanhã falar com o prefeito de Poços de Caldas. Na verdade, eu tenho o telefone dele no meu WhatsApp. Então, o meu canal com ele é direto. Quem aqui tem o WhatsApp do prefeito? Mais alguém? Não? Ninguém tem? Então, pois é. Se vocês hoje quiserem falar com o prefeito, vocês agora já sabem que eu tenho o contato do prefeito. Quer dizer, uma pessoa só, 1 grau de pessoa vai separar você, Mara, de conseguir falar com o prefeito. Agora tá, eu quero falar com o governador do estado. Sexta-feira eu vou participar de um jantar com o governador do estado de Minas Gerais, aqui em Poços. Então, eu vou utilizar desse ambiente. Para que eu vou lá? É um jantar político, é um jantar que vai ficar naquela rasgação de seda, que eu já sei, mas eu vou lá, por que eu vou lá? Porque pessoas importantes, pessoas de poder vão estar lá nesse evento. E certamente vou fazer de tudo para me conectar com o governador. Vai que eu pego o contato dele. Pronto, aí eu fico conectado a um passo direto com ele. Mas se eu não tivesse o contato dele, como eu ainda não tenho, eu tenho do prefeito. Eu tenho de um assessor do prefeito, que é o Celso. E por aí vai. E aí você tem que entender que essa teoria dos 6 graus de separação funciona. E é muito boa. Quanto mais pessoas você tem na sua rede de networking, mais fácil você vai conseguir chegar no ponto final, no seu objetivo final de conexão com alguém. Às vezes não diretamente com aquela pessoa, mas você vai cortando caminhos. Você vai através de conhecidos. Conhecido que conhece alguém, aí você lembra, uma vez aquela pessoa comentou comigo lá no beach tênis, que uma vez prestou um serviço para a empresa de fulano de tal, então ele deve conhecer quem trabalha lá. Quem trabalha lá vai conseguir o meu contato do dono. Entenderam? Vocês têm que ir fazendo na cabeça de vocês essa teia de informações que é a rede do networking. Então, segundo princípio do networking, investimento. Invista em networking. Esse é o segundo. Não, o primeiro é ser interessante antes de ser interesseiro.
O segundo é investimento em sementes de networking, tá? E agora o terceiro. O terceiro, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é melhor, você conhecer muita gente ou ser conhecido por muitos? O que você acha, Mara? Ser Ter conhecido por muitos. muitos. É isso aí, Cadu, é isso aí, Mara. É muito melhor você ser conhecido por muitos. Não que não seja importante você conhecer muitas pessoas, mas humanamente você conhecer, é impossível você conhecer tantas pessoas assim, a ponto de você conseguir fazer tantas pontes, infinitas pontes. Agora, quando você é conhecido por muitas pessoas, as pessoas estão falando de você nos jantares, nos eventos, nos lugares. Ser mais conhecido é igual a ter mais prestígio. E aí, quando você tem mais prestígio e é mais conhecido, você automaticamente tem poder reverso de influência sobre essas pessoas. Você tem poder de influenciar essas pessoas. Porque se eu tenho um Instagram hoje com 100 mil pessoas me seguindo, 100 mil pessoas me assistindo, se eu abro a boca nos stories para falar, olha, iPhone à venda, a chance de eu conseguir vender esse aparelho aqui em um dia é muito maior do que se eu tivesse apenas 100 pessoas me seguindo, 100 pessoas me conhecendo. Ou eu abro a boca lá e falo, gente, estou precisando de uma ajuda, preciso arrecadar 10 cestas básicas para uma doação. Rapidinho eu consigo. Então é melhor você ser conhecido do que você conhecer muita gente. E essas pessoas te ajudam a gerar nível de energia maior para você subir. E, consequentemente, ir conhecendo pessoas melhores ainda. E como que você se torna conhecido por milhares de pessoas? Depende de algumas coisas. Quais coisas são essas? Da mensagem que você carrega, da sua energia pessoal, do seu branding, nós já falamos semana passada, e dos seus resultados. Então, quanto mais resultado você tem, mais postura, mais energia, mais branding, mais as pessoas vão te conhecendo e vão te respeitando. E vão falando de você para outras pessoas. Você viu o fulano de tal? Você viu o carro que ele está andando? Você viu a casa que ele comprou? Você viu o negócio que ele fez? Você viu onde que ele estava? E aí as pessoas vão comentando e vão falando. Segue ele para você ver a mensagem que ele carrega. Você viu a palestra que ele deu? Você viu aquele vídeo? O vídeo, inclusive, é aquele vídeo que eu fiz com a minha mãe, que eu peguei meu celular do nada, filmei lá na viagem que nós fizemos na Bahia, lá no resort. Do nada, eu peguei o celular e comecei a filmar, falando sobre a importância da gente despedir da nossa mãe para dar atenção devida para nossa esposa. Que muitos homens têm tratado a sua esposa como mãe. Foi ótimo esse vídeo. Está lá no TikTok. Já deu mais de 570 mil visualizações. Mais de 6 mil compartilhamentos, mais de 6 mil salvamentos. Sem dancinha. Conteúdo de peso. E muitos comentários. Então, quer dizer, de alguma forma eu fui visto, olha que louco, eu fui visto por mais de 500 mil de pessoas carregando apenas uma mensagem poderosa. Ô, Bruno. Oi. Depois você me manda o link desse vídeo. Eu já procurei, não achei. Eu tenho TikTok, mas nem mexo. Porque eu queria mandar para uma pessoa. Que eu vi você comentar nos stories, mas eu ainda não assisti. Tá no meu Instagram também. Mas eu te mando. Tá bom. Pode deixar. De nada. Quero falar para vocês os tipos de networking. Para que você vai fazer networking? Quais os tipos de networking que existem? Primeiro deles é o networking para modelagem. Tá? É o networking que você vai ficar do lado da pessoa por um determinado tempo para você conseguir modelar ela.
modelar os resultados dela, o jeito que ela anda, o jeito que ela pensa, o jeito que ela se veste, o jeito que ela se comporta. E esse tipo de networking é um networking que tem prazo para acabar, geralmente. Porque depois que você modelou aquela pessoa, não tem por que você ficar agarrado nela a vida inteira. É hora de você passar para a próxima, vai modelar outra. Segundo tipo de networking, networking para pontes. Segundo tipo de networking é o networking de ponte. O que é o networking de ponte, Bruno? São pessoas que é um networking que você se conecta a uma pessoa que te leva a um lugar que sozinho você não iria. Lembra esses dias que eu pus um vídeo meu, coloquei um vídeo nos stories, eu acessando um prédio de luxo que a gente tem aqui no centro da cidade. Eu estava subindo de moto na rampa do estacionamento do edifício. Pois é, aquilo foi um acesso que eu fiz por conta de networking. Aquele acesso, dinheiro não compra. Só se você tivesse o dinheiro para comprar um apartamento de R$ 1,5 milhão lá no prédio. Aí você ia ter a chave, o controle do portão, tudo bem. Eu entrei no prédio, guardei minha moto lá e ficou lá o dia inteiro guardada, só buzinando. Buzinei, o porteiro abriu, eu entrei, deixei a moto lá, saí, fui embora. Então, esse é o networking de ponte. Que quando você conhece alguém, seja um porteiro de um prédio, um morador, um gerente, um diretor, uma pessoa qualquer que vai te convidar para um churrasco, para um jantar, para um evento com um governador do estado. São tipos de situação que as pessoas servem de ponte e te colocam em lugares que sozinho você não iria. Não conseguiria acesso. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo são os networkings de rampa. Então, eu já falei, o primeiro tipo, networking para modelagem. O segundo tipo, networking para pontes. E o terceiro tipo é o networking para rampas. O que é o networking de rampa, Bruno? É aquele que quando você passa pela pessoa, ela te potencializa de alguma forma. Me dá um exemplo do Faustão. Domingão do Faustão é um networking de rampa. E às vezes você tem que pagar caro para participar, para ter esse tipo de acesso. 100 mil, 200 mil. Várias pessoas que foram ali, às vezes já foram até de graça, porque o Faustão é um cara que eu já ouvi falar que tem gosta muito, faz um trabalho de filantropia muito legal, certo? Então esse network é poderoso, de rampa. São pessoas que quando você passa por elas de alguma forma, pela audiência que elas têm, pela autoridade que elas têm com elas viram e falam assim, ó, esse cara é bom, esse cara eu confio, pode, eu avalizo, pode ir embora. E mostra você para o mundo, 10 minutos, 5 minutos, põe lá no Luciano Huck, Caldeirão do Huck, Domingão do Faustão, pronto. Você explode. Só que agora tem um problema. Você rampou, não rampou? Agora tem um problema. Anota assim, ó. Não procure uma rampa se você não tiver com o motor ligado. Por quê? É um princípio da aviação isso aí. Você vai, pega uma rampa, rampou, beleza. Aí você tá lá no alto e você tá com o motor desligado. O que vai acontecer? Você vai planar até aterrissar. Percebe? Você não teve combustível próprio, energia própria, conhecimento próprio para você se manter voando sozinho, sem a constante ajuda de quem te rampou. Faz sentido? Então, não procurem por pessoas que sejam rampas na vida de vocês se vocês não estiverem amadurecidos e amadurecidas. Se vocês não estiverem prontos, com o motor ligado, com combustível, porque senão você vai perder uma oportunidade preciosa, que talvez se fosse no momento mais oportuno, você ia conseguir
rampar e ir embora, alçar voo, tá? Agora nós vamos falar do quinto ponto, tá? Eu já falei dos tipos de networking, agora foram os 3. Agora o quinto princípio. Esse é poderoso, gente. Poderoso para você se conectar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar. Anota aí. Pontos em comum. Pontos em comum. Quando você percebe que existe um ponto em comum entre você e aquela pessoa que você quer se conectar, seja por uma paquera, seja por um negócio, seja por qualquer motivo, seja por uma facilitação que aquela pessoa vai te proporcionar, você tem que atacar esse ponto em comum. E aí existem 3 tipos de pontos em comum: o micro, o médio e o master. São os 3 M's. Escreve aí os 3 M's dos pontos em comum: o micro, o médio e o master. Qual que é o micro? O micro são coisas pontuais que estão acontecendo naquele momento entre vocês. Por exemplo, você senta num banco de aeroporto, você está sentado lá no portão 5, do lado de alguém, e quais são os pontos em comum entre vocês? Vários. Vocês dois estão esperando, vocês estão no mesmo ambiente de aeroporto, então certamente vocês estão em viagem, vocês estão no mesmo tipo de clima. O que mais? São vários tipos de ponto em comum que você pode usar disso para puxar um gancho com a pessoa e iniciar uma conversa. Tipo assim, oi, você também está indo para Florianópolis? Primeiro ponto em comum, vocês estão indo, se vocês estão no mesmo portão de embarque, esperando, quer dizer que vocês estão indo para o mesmo lugar. Né? Aí a pessoa vai falar assim, não tô, eu vou só fazer uma ponte lá, vou só fazer uma conexão. Meu amigo, você já fez o que você precisava fazer, você já quebrou o gelo. Ah, que legal. Vai fazer uma conexão de Floripa, então. Lá é muito bonito, né? Você já conheceu lá? Já? Você está no banco da praça com a pessoa, sentou no banco da praça, a pessoa sentou do teu lado. Qual que é o outro ponto micro que você pode falar? Tá frio hoje aqui em Poços, hein? E esse tanto de palminha? Pode falar qualquer coisa que seja um ponto comum entre vocês naquele momento. Pontos em comum micro são situações que estão acontecendo na vida de vocês naquele exato momento, que envolvem a vida de vocês juntos, tá? Os pontos em comum médio, quais são eles? Tribo, igreja, eventos, time de futebol, lugares, cidade. Agora veja bem, se você vai para um evento, igual eu vou, por exemplo, na sexta-feira, no jantar com o governador, o que eu vou fazer antes? Eu vou fazer meu dever de casa. Eu vou fazer meu dever de casa. Eu preciso saber qual que é o time de futebol que o cara torce. É pro Cruzeiro? É pro Atlético? Eu não ligo para futebol, mas eu preciso saber disso. Lojas, Eletrozema, que o cara é dono. Quando que foi fundada? Quem que gera a empresa dele hoje? Como ele está no governo, quem que é que toma conta? Eu preciso ir sabendo de assuntos que me conectem com ele de alguma forma. Tá? Que tribo que esse cara faz parte? Porque aí, na hora que eu chegar para cumprimentar ele, a primeira coisa que eu vou falar vai ser isso. Ô, meu querido, e o nosso time lá, hein? Tá difícil, né? Pois é, rapaz. E pronto, o cara já abre as portas, ele já se vê com uma pessoa que é alguém mais em comum com ele.
Porque nós estamos no mesmo time, nós somos da mesma tribo, da mesma igreja, da mesma vibe, sabe? Por isso que a pessoa, às vezes, entra, quando encontra na rua, às vezes, a pessoa da mesma igreja, elas se cumprimentam de um jeito específico. Aliás, nós precisamos criar algum jeito da gente se comunicar aqui, da nossa tribo, da confraria. Nós vamos criar isso ainda, algum dialeto específico. E o 3, o último M, o Master, são pessoas em comum. A energia e a autoridade daquela pessoa validará a sua. Então, quando você, por exemplo, conhece alguém que aquela pessoa já se relaciona, ou que é primo ou parente, você chega e fala, ô Maia, você é parente da Maria, né? A Maria foi minha professora na escola, você acredita? Sério, Maria, muito amigo, gostava muito do jeito dela, aprendi muito com ela. Ou no caso da Renata. Renata, você conhece o Zé Roberto lá da farmácia? Pois é, meu avô. E aí vai. Tá? Beleza? 6º princípio. Relacionamento vem antes de negócio. Primeiro você conhece, primeiro você sorri, primeiro você se aproxima, primeiro você se conecta, primeiro você gera interesse, valor, curiosidade, e aí você começa a se relacionar com aquela pessoa, despretensiosamente. Relaciona, vai amadurecendo, vai conversando, e depois você pensa em fazer algum tipo de negócio com aquela pessoa. Relacionamento vem antes de negócio, tá? E a depender do tipo de negócio, isso pode demorar 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, ou até dias, ou meses. Que tipo de negócio que você quer tratar com aquela pessoa? É um negócio de R$ 5? Você quer vender uma trufa para ela? Vendeu a trufa, você você relacionou, qual o sabor que você gosta mais, vendeu. Agora você quer vender um apartamento? É um outro tipo de relacionamento, tem que ter um pouco mais de densidade. Você quer comprar para quê? Para investimento? Ou é para morar? Para morar, sério? Mas você é tão nova. Ah, mas vou casar, que legal, quem que é teu marido? Já nem tô pensando no apartamento mais. Nem, que tô nem aí pro produto. Quero saber da pessoa. Quem que é teu marido? O que ele faz? Pô, que legal. Aí, olha só, meu marido é veterinário. Sério? Onde que ele fez veterinária? Na PUC. Estou na PUC. Eu não fiz PUC, mas o meu irmão fez PUC. Por sinal, meu irmão fez veterinária também. Será que teu marido conhece ele? Chama Juliano, Floresta. E aí eu vou indo, tá vendo? Já usei um ponto em comum. 7º ponto. Pegar o contato daquela pessoa. Sempre que você conhecer alguém novo, você precisa dar um jeito de pegar o contato daquela pessoa. Para você ir alimentando a tua base de dados. E deixa eu contar um episódio bem interessante para vocês. Final do ano passado, não, foi começo do ano passado, eu fui num evento com a minha esposa lá em Florianópolis, de micropigmentação de sobrancelhas, da área dela. Um congresso do Rio Grande do Sul, foi top lá, muito legal. Várias pessoas importantes da área lá. E ela participou de um sorteio, onde ela tinha que mandar um vídeo para participar da possibilidade de dar uma palestra nesse evento. Tinham mais de 500 mulheres lá. E ela fez o vídeo, passou e foi selecionada e deu uma palestra lá de 20 minutos, foi super legal. E aí o que acontece? Eu fui junto com ela, eu acompanhei, e eu usei muito dessa minha habilidade de network. Por exemplo, quando a gente vai em eventos, em palestras, o lugar mais importante do evento, sabe onde que é, gente? Não é lá na frente, sentadinho, olhando. É lá no fundo, em pé, conversando e se relacionando com as pessoas.
Isso é um princípio do network. Porque se você for ficar lá na frente só assistindo a palestra o tempo todo, isso aí você assiste no YouTube. Às vezes a mesma palestra que o cara tá te dando ali, ele tem gravado no YouTube. Não estou falando que você tem que ficar 100% do tempo lá atrás, não é isso. Mas eu ficaria 60% do tempo lá no fundo. Porque lá no fundo, você vai encontrar o empresário do cara. Lá no fundo, você vai encontrar a pessoa que está organizando o evento, que está com o foninho de ouvido ali, ó, ajeitando e tal. São essas pessoas que você precisa se conectar e pegar o contato dessa pessoa. E, de alguma forma, fazer ela lembrar de você, quem é você. E, para isso, você precisa perguntar coisas para essa pessoa te falar. Porque as pessoas gostam o quê? De falar muito mais delas do que ficar ouvindo as coisas que tem para falar. Então, quando você pergunta delas, gera um interesse genuíno, faz boas perguntas, deixa a pessoa falar. Tipo, rapaz, esse evento que vocês fizeram aqui tá bom demais. Quando que vocês começaram a preparar isso aqui? Aí a pessoa, porra, o cara elogiou o evento e eu comecei a preparar ontem. Aí a pessoa vai começar a falar para você e tal, tá? Então, sétimo. Oitavo. Nós vamos só até o 10º, tá? O que você tem para oferecer de útil e que pode te servir de moeda de troca? Escreve assim no 8º. Moeda de troca. O que você tem de útil para oferecer como moeda de troca para aquele contato acontecer, para aquele relacionamento fluir entre vocês? Ainda no exemplo lá de Florianópolis, tinha uma mulher lá, muito famosa, esqueci o nome dela agora. Amor, como é que chama aquela mulher da foto lá que a Lara é fã? Patrícia Fraga. Depois vocês procuram o Instagram dela, ela é super boa, super famosa. No final do evento, e aí o que eu faço? Eu fico testando, gente, essas coisas, sabe? Testando essas técnicas para validar isso e depois trazer para vocês aqui e ver se dá certo. No final do evento, ela estava com o namorado dela, super bem vestidos, os dois, do lado de fora, e eles estavam fazendo pose para um fotógrafo aqui, ó. Só que o painel de fotografia do evento, o painel que eles montaram, cheio de flores, super bonito, não tava aqui, ó, tava do lado. E eu tava posicionado bem do lado deles, fazendo pose pro fotógrafo aqui com o painel de fundo aqui na minha frente. O que eu fiz? Eu saquei o meu celular na hora do bolso e fiz várias fotos dos dois de perfil, fazendo pose pro cara da foto na frente. Ficou linda as fotos, porque foi espontâneo. Eles estavam aqui, ó, ficou assim, sabe, a foto super bonita. E depois, o que eu fiz? Peguei o celular, eu falei, ô casal de atores de Hollywood, ó que massa a foto que eu fiz de vocês aqui, ó. Se vocês gostarem, vocês fazem o Pix para mim depois. Sabe? Essa que é a sacada, é você chegar quebrando o gelo e sendo legal, sendo divertido. E com uma ferramenta na mão de troca, lembra? O que você tem para oferecer em troca? Eu tenho a foto, ó. Olha a foto que eu fiz de vocês, vê se vocês gostaram. E joguei o celular na mão dos dois. Olha aí. Os caras já ficam à vontade, entendeu? Gerar confiança. Aí eles olham, nossa, olha aqui, mulher. Nossa, ficou lindo e tal. O fotógrafo já ficou até perdido nessa hora, né? Adoraram. E aí, depois? O que rolou depois? Aproveita que você está com o celular na mão aí, anota o teu WhatsApp aí que eu te passo a foto depois. Você entendeu? A sagacidade. Eu vi uma situação, eu tinha uma ferramenta na mão, eu fiz a fotografia, eu fiz a abordagem, eu me conectei com eles, eu fui divertido, eles sorriram para mim, eu sorri de volta, harmonia, celular na mão. Anota o teu zap aí que eu te passo as fotos depois. Gostaram? Pode anota aí que eu passo depois. Não precisa fazer Pix, não. Eu faço de graça para vocês essa aí. E até hoje eu tenho o celular dos dois aqui, ó. Pessoas super relevantes.
que eu tenho o celular aqui hoje, se eu precisar de alguma forma me conectar, eu vou me conectar com eles. Isso aí já traz um gancho para o 9, para o nono, que é o seguinte: quais ferramentas você tem disponível ao seu favor? Quais as ferramentas que você tem disponível ao teu favor hoje para te ajudar a fazer essa conexão, esse networking? É um produto? É um serviço que você presta? É o quê? Eu, por muito tempo, tive, sabe o quê? Violão. Eu sabia, aprendi a tocar meia dúzia de música lá, e eu utilizava do violão, do meu violão, para ter acesso em lugares que eu não teria de outra forma. E eu sabia, eu tinha consciência de que as pessoas estavam me convidando para aquele churrasco, porque eu era o cara que ia animar, alegrar a festa. Só que eu também tinha consciência de que eu sou uma pessoa bacana, que eu sou um cara interessante, que eu sou um cara legal, mesmo sem o violão. Então eu chegava naquele lugar por um motivo e saía por outro. E depois era convidado por outro. Só que o gelo estava quebrado. Depois, na segunda-feira, depois encontrar aquela pessoa na rua, opa, tudo bem, joia, a pessoa já lembrava o meu nome, já sabia quem eu era. Eu não estava sendo pago para tocar violão no evento, não era obrigação. Então, a qualquer momento, eu encostava ele no canto, agora, peraí, agora deixa eu trocar ideia com a turma ali, pá, pá, pá. Então, por muito tempo foi isso. Mas para muitas pessoas pode ser uma bola de futebol. Quantas crianças não usam a bola de futebol para sair para a rua e leva a bola, e por conta da bola de futebol, ela pode jogar com a turma. E depois, se alguém implica com ela, ela ainda pega a bola de futebol e sai, então não vou jogar mais, não. Vocês não vão jogar, não, porque a bola é minha. Então, vocês têm que pensar qual ferramenta que vocês têm disponíveis hoje a teu favor que pode facilitar a tua entrada em ambientes e a sua conexão com pessoas. E 10º e último é o seguinte: não tenha preguiça. Como assim não tenha preguiça, Bruno? Ontem, a Carol estava assistindo uma live de uma profissional da área dela, que é uma das pessoas que eu conheci. A gente se conectou lá nesse evento de Florianópolis e a gente ficamos grandes amigos. Já estivemos juntos depois em outros eventos e tal. E o que acontece? Na hora que ela estava assistindo a live, era no horário do almoço, eu peguei meu celular, fui no WhatsApp na conversa com ela e abri a câmera e fiz um vídeo da gente almoçando e ela ali, na live. Aí eu falei, pô, não tem sossego nem na hora do almoço, dá paz, menina. E mandei. Quer dizer, eu alimentei a minha rede de networking, eu reguei a minha semente, eu adubei a minha planta, mesmo sem querer colher fruto algum. Isso é uma coisa que as pessoas pecam, porque elas deixam para se conectarem com as pessoas do seu networking só em momentos que elas precisam de alguma coisa. Então, uma tarefa para vocês amanhã. Vou mandar a tarefa no grupo depois. Se conectar com pelo menos 10 pessoas da sua rede de relacionamentos, pessoas frias, médias e mornas ou quentes, para mandar um bom dia e falar, ó, tô passando só para desejar um dia abençoado na tua vida. Como é que você tá? Mara. Fala o nome da pessoa. Como é que tá a sua família? E o Éder, tá bem? Beijão no coração aí. Eu tava lembrando, tava aqui caminhando, lembrei de vocês. Passou pelo meu pensamento aqui. Um abração, fique com Deus. Faz isso para 10 pessoas. Amanhã depois de amanhã você faz com mais 10. Depois mais 10. E aí, quando você precisar de fato de alguma coisa que aquela pessoa tem para te oferecer, o contato já vai estar mais aquecido. Certo, turma? Esses são alguns princípios de networking, algumas das táticas, de algumas habilidades que eu lembrei aqui e anotei para passar para vocês. Acho que assim, tem muitas outras,
e, e elas vão se desmembrando, mas essas que eu trouxe aqui são as principais. Bru, Oi. eu perdi a 6, fiquei anotando a 5, perdi a 6. A 6 é relacionamento vem antes de negócio. Ah, tá. Eu anotei, mas eu não anotei o número, então é isso. Perfeito. Tá? Obrigada. De nada. Vou repetir todas as 10. Ó. Primeira, crédito vem antes do saque, seja interessante antes de ser interesseiro. A segunda, qual o investimento que você tem feito em sementes de network? Separe um valor mensal ou semanal para você agradar alguém, pagar um cafezinho, um almoço, um jantar para uma pessoa que seja importante para o teu relacionamento. Invista nisso, tá? De verdade. Terceiro, seja mais conhecido do que conheça pessoas. Porque ou você é o cara que vai ficar no jantar falando, nossa, eu conheço, não, eu conheço fulano de tal, você viu, não sei o quê, não sei o quê. Ou você vai ser o cara que as pessoas vão estar falando de você. A mulher ou o homem que as pessoas vão estar comentando a respeito de você. E, por consequência, quem é visto é lembrado. Quarto, os tipos de network, né, que são os 3, modelagem, pontes e rampa. 5, pontos em comum. Ache o mais rápido, descubra o mais rápido possível quais são os pontos em comum entre você e a pessoa que você quer se conectar. Cara, era muito louco. Tô lembrando de uma coisa aqui. Quando eu era solteiro nas baladas, né? E às vezes a gente ia dançar com alguma menina, alguma coisa. Uma técnica que eu sempre usei, que olha que é um ponto em comum, às vezes a pessoa tava dançando ali, ó, música alta demais dentro da balada e tudo. Cara, qual que é o ponto em comum aqui, né? Olha só, eu fazia isso sem perceber, era natural. Era chegar do lado da pessoa e dançar no mesmo ritmo, de frente com ela. Várias vezes eu fiz isso. E a pessoa ficava tão assim, sabe? Por que a pessoa tá entrando? Porque você entra na frequência, né? Você entra na mesma frequência. E aí pronto. Já se conectou. Criou um ponto em comum. A dança, a frequência, o ritmo. Sexto, relacionamento vem antes de negócio. Sétimo, pegar o contato sempre para você alimentar a sua base com frequência, tua rede de contatos. Oitavo, o que você tem para oferecer em troca? 9, quais são as suas ferramentas, seus produtos, seus serviços, sua inteligência que você tem disponível? E décimo, não tenha preguiça. Reserve um tempo para regar suas sementes do networking, para que você não apareça só quando precisar delas. Show? Alguma pergunta? Muito bom. Adorei. Vou estudar. Estude aí. Estou Estude, pratique. precisando. Alguma pergunta, Caduzão? Rê? Acho que é isso então, turma. Ó, livro do Simon tá na mão. Preciso sortear ele para vocês. De alguma forma, eu vou bolar como que a gente pode fazer esse sorteio. Legal. Legal, né? Uhum. Parece ser muito bom o livro dele. Você ganhou um ou você ganhou um pra gente? Ganhei um pra gente sortear. Ah, tá. Então, Um teu pra- nome tá no meio. Ganhei um para confraria. Oi? Teu nome vai estar no meio. É. Do Uai, sorteio? uma reunião para a gente sortear esse livro, marca uma reunião para a gente sortear. Sim, pode ser. Ou marca um post, faz igual no... Tem umas pessoas que fazem assim, eu já fiz também. Faz um post no Instagram e as pessoas que comentarem, aí faz dos comentários, né? Chama Sorteia a grana lá, né? Sorteagram. Legal, pode ser.
sorteio grande, é uma coisa assim. Pode ser, pode ser. O que eu ia falar outra coisa para vocês? Ó, um detalhe de networking. Olha que interessante. Lembra aquela palestra que teve na URCA esses dias sobre vendas? Sim, eu lembro. Que eu Queria coloquei? ir muito. Pois é, eu fui a Jéssica e foi o Lipe também. O que eu fiz? Eu tirei uma foto, fiz um story, alguma coisa da palestrante. Não, não foi isso que eu fiz, não. Eu achei o Instagram dela e eu tirei uma foto dela no palco e mandei particular para ela, no direct do Instagram. E fiz um elogio sincero. Parabéns pela sua palestra e por ter conseguido trazer tantas pessoas assim no teatro em um dia tão frio. Tava frio aquele dia. Em um dia tão frio como esse. O que aconteceu? Ela me respondeu no dia seguinte. E aí começou um relacionamento. E o que acontece? Onde que ela está hoje? Está dentro da confraria. Oh, que legal! A palestrante do evento lá que está aqui dentro hoje com a gente. Ela não está aqui hoje, mas ela está dentro. Depois vocês procuram lá. Ela chama Jaqueline. Jaqueline? Não. Ariane. Que legal. Ariane. Deixa eu ver aqui. Ariane. Pois é. Então, gente, a gente não pode ter preguiça, entendeu? De fazer esse tipo de coisa. Para a gente ir se conectando com as pessoas certas. Por quê que eu fiz isso? Porque qual que foi a intenção, né? E tudo tem uma intenção por trás. Você não vai ficar se conectando com qualquer pessoa aí. Você pode fazer isso só se você quiser treinar as suas habilidades. É, Você ficando mais robusto, né? Para quando você chegar numa pessoa que tem mais relevância, mais poder, um governadora e tal, você já não gaguejar, você ter a manha. Mas qual que foi a minha intenção nesse caso com ela? Pô, pessoa que consegue ir na Urca e levar tantas pessoas assim num dia frio lá para dentro, alguma coisa ela sabe que eu não sei. Eu preciso descobrir isso. Então, quando a gente não sabe o como, a gente vai atrás do quem, é, né? verdade. Então é isso. Certo? Beleza? Certinho. Beleza. Gostaram? Fez sentido aí? Super, muito. Que bom, Adorei. Adorei. que bom, Rê. Depois Então você tá. põe a tarefa lá pra gente. É. Ah, vou colocar. Vou interromper a gravação aqui. Peraí. Vou interromper.